Olá, eu sou Érica Almeida e hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula de produção textual. Bem, na aula passada eu me lembro bem que a gente falou sobre fazer o borrão em tópicos. Lembra? Fazer o esqueminha em tópicos. Anote todas as suas ideias e depois você separa o que vai ser da introdução, desenvolvimento e conclusão. Essa é a melhor maneira de você não pecar, nem por excesso, nem por omissão ou fugir do tema. Porque vocês sabem muito bem que fuga de tema leva a nota 0 na redação. E na aula de hoje a gente vai falar sobre a introdução. Você lembra aquele ditado que diz: a primeira impressão é a que fica? Pois é isso mesmo, o que torna a introdução um pouquinho mais complicada. Mas se você seguir aquele tópicozinho que eu falei, fica mais fácil, porque com os tópicos você já sabe o que você vai abordar em toda a sua redação. Mas caso você seja teimoso e não queira, vamos lá, vamos falar sobre a nossa introdução. Essa parte inicial da redação tem o intuito de introduzir o assunto que será abordado por você. De forma simplificada, a introdução, além de informar o que serão abordados nos parágrafos seguintes, ela deve motivar o leitor a continuar ler o que você escreveu. É por isso que ela é muito importante. A primeira regra é: seja direto e claro. Como assim? Tem gente que costuma devagar na introdução, coloca parágrafos muito compridos. Por exemplo, a pessoa quando está lendo, parece que falta o fôlego. Mais ou menos assim, né? Falta o fôlego. É porque ela lê um parágrafo, um parágrafo tão comprido que quando ela termina parece que ela já não sabe o que foi feito ali no início. Evite esse tipo de coisa. Se você for procurar no Google, vão dizer que você deve também iniciar a sua introdução fazendo uma alusão à história. Eu digo, é um pouco arriscado, a não ser que você mande muito bem, que você tenha consciência daquilo que você esteja fazendo. Aí sim, você pode abordar historicamente aquele fato. Por exemplo, se a gente fosse falar sobre educação aqui no nosso país, aqui no Brasil, como você iria abordar isso? Ok, se a tia Érica fosse abordar esse tema, né, educação no Brasil, se eu fosse trazer para o contexto histórico, eu ia falar o seguinte, em linhas gerais. É claro que eu teria que resumir isso aí e vou explicar depois para vocês por quê. Não, vou dizer logo. A redação, ela deve ser feita, a introdução deve ser feita em, no máximo, 5 linhas. É como se eu dividisse a minha redação assim: 1 parágrafo para a introdução, 2 para o desenvolvimento e 1 para a conclusão. Ou seja, a sua redação tem no mínimo 4 parágrafos. Eu posso fazer mais parágrafos no desenvolvimento? Claro, deve. Agora, menos de 1, não. Agora vamos voltar para a nossa introdução. Como é que eu colocaria esse contexto histórico na educação brasileira? Vamos lembrar o seguinte: Brasil, colônia. Colônia de quem? Portugal. Quando Portugal dividiu o Brasil em capitanias hereditárias, quem Portugal mandou para comandar essas capitanias? Cada capitania era comandado por um nobre, vamos dizer assim. Era um nobre mesmo, falidos de Portugal. Era a chance dele se redimir com o rei. Então vinha o quê? Para comandar o nobre falido. Quem é que ia compor o restante? Negros escravos, os indígenas que já tinham por aqui. E é claro que eles sempre mandavam prostitutas, mandavam ladrões, né, criminosos para compor a questão dos escravos. Então nosso país foi feito nessa medida. Então a educação não foi feita para ter qualidade no Brasil. Quando a família real veio para o Brasil, que a educação foi modestamente, depois de muito tempo, eu não vou entrar aqui na história, porque eu já estou pegando a parte do professor de história, né? Foi que com o tempo, muito carregado
pegada, ela foi melhorando. Lembre-se que Gonçalves Dias, os grandes poetas, foram ter educação lá em Portugal e vieram para escrever no Brasil. Você pode olhar, até o romantismo, até um pouco mais do romantismo, todos iam a Portugal e depois escreviam aqui no Brasil. Então, ou seja, nosso país não foi feito para ter uma educação de qualidade e isso perdura até os dias de hoje. Agora, eu teria que resumir isso numa ideia objetiva, né? Simplificar essa ideia todinha para ela caber em 5 linhas. Olha só a responsabilidade de você abordar um fato histórico. Recapitulando, seja direto e claro. Evite parágrafos ou frases muito longas. 2. Faça alusão à história. Isso se você tiver a plena certeza dos fatos abordados por você. Você deve manjar muito bem isso. Sua introdução, que compõe um parágrafo, deve ter no máximo 5 linhas. E agora vamos continuar. E só lembrando, sempre que você for abordar uma ideia, seja imparcial, por favor, porque a imparcialidade tem que estar em toda a redação. E só lembrando, né? O que vem a ser essa questão da imparcialidade? Não custa a gente dar uma lembradinha, né? A imparcialidade é o seguinte: você vai dar uma opinião, você não pode ser extremista. Vamos supor que estivéssemos falando de pandemia, Covid-19. Alguns aprovam as medidas do governo, outros não. Você pode estar entre os que aprovam ou os que não aprovam. Contudo, na redação você teria que ser totalmente imparcial. Você teria que enxergar que mesmo naquele governo que você aprova o ponto negativo, ou se for o governo que você não aprova, o ponto positivo. Sempre tem que haver esse negócio. Ou então, causas e consequências. Tia Érica, quando é que eu abordo causa e consequência ao invés de prós e contras? Vamos supor, há temas que eu tenho os pontos positivos e negativos, né? Mas tem temas que nós, por exemplo, a pandemia tem um ponto positivo e um ponto negativo. Qual é o ponto negativo? Os trabalhadores perdendo dinheiro, muitas crianças que tiveram uma queda na educação. Tem muitos fatores que a gente não vai entrar, não vai divagar sobre isso. Mas tem os pontos positivos. Uma vez que os homens pararam para ficar em casa, então ele ia prestar atenção no que mais interessa. A família, o seu bem-estar, né? O seu convívio social. Esse tempo é para a gente repensar muitas coisas, né? Ver o que realmente importa e o que realmente não importa, é o ponto positivo. Agora, coisas que não tem ponto positivo, por exemplo, violência policial. Eu estou falando da violência desmedida, seja para aquele cidadão que tem direitos. Acho que todos os cidadãos têm direitos. A gente acha que aqueles que cometem algum crime não têm direito nenhum, mas todos eles têm direito. Então a violência policial, ela não tem um ponto positivo. Pelo menos no meu modo de ver, não tem um ponto positivo. Então nesse momento aí eu abordo causas e consequências. E é claro, na sua introdução, o nome está dizendo introdução. Você deve abordar, mas não deve debater logo as ideias. O debate de ideias fica para o desenvolvimento. Voltando novamente, vamos puxar aí para a gente falar da introdução, porque a gente vai se empolgando e fala do desenvolvimento, fala de conclusão. Não pode isso não. Vamos lá. Introdução para a gente poder entender. Agora vamos para o que não devemos fazer na introdução. Primeiro, iniciar com chavões. Muitos vão dizer que chavões são aquelas verdades universais, aquelas frases prontas, aquelas frases feitas. Por exemplo, a pressa é inimiga da perfeição. Isso é um chavão, considerado uma verdade universal. Só que em determinado ponto, esses chavões passam a ser chamados ou ser considerados de vícios de linguagem. É por isso que não devemos iniciar com chavões. Vocês vão encontrar em muitos lugares as pessoas dizendo assim: existem frases prontas para você iniciar toda a redação. Muito cuidado com isso. Eu costumo dizer muito cuidado mesmo, porque você não vai ficar sabendo o que vai ser chavão e o que vai ser uma frase criativa.
Então é melhor não iniciarmos com chavões. Tem outros chavões que eu vou colocar aqui, que são o clichê de muitas redações que a gente não deve utilizar. Olha só. Nos dias de hoje em dia, desde épocas remotas, desde os primórdios, do dia para a noite, a esperança é a última que morre. A saúde é uma questão muito importante. Como se sabe, antes de mais nada. O segundo erro que você não deve cometer em uma redação, ou melhor, na introdução de uma redação, evite definições. Nossa, muita gente resolve definir o conceito, né? Desculpe, definir o conceito totalmente errado. Dá o conceito daquilo que ele viu no título, ou daquilo que ele viu no tema. Não. Se você mandar muito bem, mas é muito bem, você arrisca. Dizem que quem não arrisca não petisca, outro chavão, mas eu digo para você não arriscar. Primeiro porque você não sabe qual banca vai corrigir a sua redação. E existem muitos corretores que são muito criteriosos, né? Não se preocupe não, porque a redação não é corrigida por um computador, não é corrigida por robôs, é corrigida por seres humanos. Imagina se a sua redação cai na mão daquele que não gosta de definições, porque ele diz que isso é fuga do tema. Bem, é a segunda vez que eu estou falando sobre fuga do tema. Realmente você sabe o que é fuga de tema? Muita gente confunde. Por exemplo, experiência aqui. Eu já passei uma redação sobre violência policial há muito tempo, porque esse tema vive em alta, baixa, vira e mexe a gente tem uma revelação de uma violência policial. Aí o aluno começou: a violência policial deve ser evitada porque não é bom para ninguém. Ele estava indo promissoramente bem. Aí de repente ele para a redação, né? Fecha ali o parágrafo e começa: porque a violência policial é muito ruim. Vocês viram aquele caso que apareceu no Fantástico, que o policial pegou e bateu no cara e fez isso e fez aquilo, e foi esmiuçar tudo que o policial fez. Quando eu botei para ele que era fuga de tema, ele disse: não, professora, eu ainda estou falando de violência policial. Sim, mas eu estou dizendo o seguinte: nossa redação é argumentativa, é um texto argumentativo. E quando você para de argumentar simplesmente para você narrar aquilo que o policial fez, você fugiu do tema. Você simplesmente está explicando ou contando o que o policial fez. Você deixou de texto argumentativo para narrativo, e mesmo que parecesse a você que era a mesma coisa, você simplesmente deixou de argumentar para ir contar um fato. E isso não. Entenderam fuga de tema? Também acontece fuga de tema assim. Você está começando a falar de uma determinada história e de repente você, pula para outra que você acha que tem ligação. Cuidado, é a sua mente. Quem está corrigindo não tem a obrigação de fazer essa ligação não. Por isso tudo na sua redação, na sua introdução, tem que ser o mais objetivo, claro, e de conhecimento universal. Já imaginou se você, aqui em Caxias, está enfrentando um Enem e você resolve, vamos supor, que fale sobre a educação. Só mais ou menos, né? Estamos citando termos gerais. Fale sobre a educação de um modo geral e da queda na educação, algo assim. Aí você resolve citar um acontecimento que você sabe de uma escola bem ali, que um professor fez isso, fez aquilo outro. Nossa, é Caxias. A sua redação vai ser corrigida a nível nacional. Aquela pessoa que está corrigindo provavelmente não conhece essa escola, não conhece esse professor e não conhece esse caso. E até perigoso, como eu já disse anteriormente, como se fosse fuga de redação, se você parar a sua redação só para contar um caso ou explicar um caso específico. Isso não, tá? O conhecimento da redação tem que ser um conhecimento universal. Como conhecimento universal? Como se você dissesse assim: poxa, todo mundo sabe desse acontecimento. Todo o Brasil ouviu falar sobre isso porque saiu nas principais manchetes do nosso Brasil.
tá? Nesse caso, aí sim, você pode citar o exemplo, como exemplo acontecido no dia tal com um educador de escola famosa. Tá, você citou, mas não se aprofunda nisso, porque se você se aprofundar, vai dar fuga de tempo, tá certo? Ok, vamos para o próximo erro que você não deve cometer na sua introdução. Não use argumentos que serão do desenvolvimento na sua introdução. Eu já citei isso antes, mas vale a pena ressaltar. O seu desenvolvimento é traçado para você expor as suas ideias, colocar os prós e contras, e lembrando, nunca é tarde para lembrar, nunca é muito para lembrar. Você pode estar abusado, mas eu quero que isso fique na sua cabeça, de forma que quando você se debater, você não erre. Por favor, imparcialidade. Evite a primeira pessoa do singular ou do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Então os verbos são penso, acho, fiz, acredito. Não use nem o eu, nem o verbos para a primeira pessoa. Ou primeira pessoa do plural, nós. Achamos, pensamos, concluímos, queremos. Porque isso significa que você está dentro, então você não está sendo imparcial. Use os verbos na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Ou seja, necessita-se, precisa-se, não conclui-se. Nunca use isso para conclusão, mas a gente vai chegar lá, tá? Ou então, muitas pessoas acreditam, Brasil hoje... há um grande número de pessoas que estão contra o governo, que pensam negativamente. Ixi, eu já comecei a tomar um partido. Não vamos fazer isso. É por isso que geralmente eu sempre indico, vamos fazer os nossos tópicos, porque assim a gente evita cometer esses erros, porque a gente está... Ai meu Deus, eu tô pensando rápido. Oh meu Deus, eu não sei o que pensar. Oh Jesus, tá. Vamos seguir isso aí, que não comete esse erro da tia Érica. Porque a gente falando aqui rapidinho, a gente acaba cometendo o erro de dar a nossa opinião ou tomar um partidozinho. Não vamos fazer isso não, tá? Vamos lembrar do seguinte. A pressa é inimiga da perfeição, que é um chavão. E o pior inimigo da redação é a preguiça mental, tá? Então vamos fazer aqui uma breve parte prática. Vamos pegar um tema. Vou te dar um tema e você vai me fazer o seguinte. Você vai desenvolver, só colocar em tópicos rapidinho as suas ideias, tá ok? E depois fazer a introdução. Só a introdução em 5 linhas, tá? Seguinte. Imagine que a gente vai falar sobre a educação em tempos de pandemia. Dá um pause, escreve aí e volta pra gente comentar. Fez? Então vamos lá. Se fosse a tia Érica falando sobre essa questão da educação na pandemia, eu iria abordar o seguinte. Antes de eu dizer o que eu vou abordar, tenha sempre em mente isso. Você tem uma opinião, eu tenho uma, aquele tem outra. Mas nós temos que respeitar a opinião do outro, tá? Eu sou professora, então eu vejo as coisas de uma determinada maneira. Aquela pessoa que é mãe vê de outra maneira, o aluno vê de outra maneira. E o que é que cabe a mim? Como uma pessoa que vou fazer uma redação, que tem que ser imparcial, que tem que ser universal. Eu tenho que conhecer pelo menos alguns pontos de vista. Eu tenho que ter me informado sobre... Tenho que ter visto uma entrevista de um professor falando sobre isso, de um aluno falando sobre isso, de uma mãe falando sobre isso. Por exemplo, os alunos, muitos deles, veem uma oportunidade de aprender estando em casa. Aprender não só o conteúdo, mas ter acesso aos meios tecnológicos, ampliar seus conhecimentos tecnológicos. Hoje nós estamos numa era em que o seu aluno, os alunos em si, eles usam TikTok, eles usam Facebook. Olha que Facebook está meio atrasado, mas tem muita gente que usa. Ele usa o WhatsApp, ele usa o Instagram, ele usa o Twitter, ele usa uma gama de determinadas coisas, o YouTube. Então por que não utilizar esses meios para educar?
Muitos veem dessa forma positiva. Outros alunos veem como uma forma de, eu vou fingir que eu estou assistindo a aula pelo Meet, vou desligar a câmera, né? E vou desligar o som e vou tirar um cochilo aqui. Isso é uma maneira de eu enrolar a aula. Eu não preciso passar de ano porque no tempo de pandemia as escolas obrigam a gente a passar. Poxa, isso é um pensamento mesquinho, mas é um pensamento de muitos alunos. Pensamento de muitos pais. Como eu já ouvi, como eu já vi, alguns pais estão totalmente enfurecidos. Porque a partir do momento que seu filho tem que ficar em casa, ele tem que auxiliar o filho naquela tarefa. Muitos não querem se dar esse trabalho de fazer isso. Eles não querem. Então eles culpam o professor e jogam dizendo que tudo isso é um modo de enrolar a aula, se ele está recebendo dinheiro, sabe? Tem todas aquelas coisas. Outros pais já veem de uma forma diferente. Eles observam o seguinte, olha, isso é uma maneira de eu estar interagindo com meu filho, de eu participar da educação do meu filho, de eu até, como é que eu posso dizer, de eu encaminhar o conhecimento do professor para algo em que eu acredito, para as lições morais da minha vida, para minhas lições cristãs, eu posso encaminhar tudo isso. Há pais que pensam assim. Há professores que dizem, nossa, não quero mais isso para mim não, tomara que as aulas voltem e tal. Eu gosto de aulas presenciais, mas ultimamente eu ando um pouquinho medrosa com o vídeo aí, as vacinas, algumas funcionam, outras não. Já conheci pessoas que tomaram as duas e pegaram com vídeo e ficaram muito mal. Graças a Deus se recuperaram, mas foram quase a pique. Então dá um medinho assim. Mas outros professores ficaram com uma forma de, nossa, eu vou aprender a mexer na tecnologia, eu vou inovar os meus conhecimentos e vou repassar isso para meus alunos. Legal, eu consigo, dá para eu fazer isso, né? Ou seja, só aí a gente tem dois pensamentos de aluno, dois de pais, dois de professores. Como eu englobo tudo isso? Ou seja, eu tiro o ponto positivo de cada uma dessas. E o ponto positivo fica... Eu acho, Érica Almeida falando, tá, que essa educação online é uma forma de aprender. Aprende o professor a mexer, a ensinar, a evoluir, a lidar com caracteres, a fazer o que estamos fazendo aqui. Ensina o aluno a usar a tecnologia para algo produtivo e não só para ouvir opiniões de colega, ou comentar, ou fazer vídeos de TikTok, tá? E também oportuniza os pais a aprenderem junto com o filho, a caminharem junto com o filho nesse aprendizado, tá? Essa seria a minha introdução. O fato da população em si como um todo aprender a mexer na tecnologia e encaminhar a tecnologia para algo produtivo e não para algo negativo. Essa seria uma introdução legal e aí a gente faria o desenvolvimento aí com os pontos positivos, os pontos negativos e depois a solução para o caso, que seria na conclusão. Isso também é necessário para a sua introdução. Só que a tia Érica vai falar em off porque vocês já sacaram, né? A tia Érica está num local aberto e fica dando eco aqui na voz porque a tia Érica está sem o microfone. Então vamos falar aqui coisas que você deve... fatos que você deve abordar na sua introdução e que você talvez não deva abordar na sua introdução. Vamos ver? Muitas pessoas fazem suas introduções com essas frases. Muito se tem discutido sobre, muito se discute a importância de, pode-se afirmar que, em razão de, observando o cenário, é de conhecimento geral que, em face do cenário atual, tendo em vista que... Bem, se muitas pessoas iniciam suas produções textuais dessa forma, você vai querer introduzir do mesmo jeito que mais 200 pessoas só na sua escola, ou seja, só na escola que você fez prova, iniciam? Essas frases são clichê e deixa você emparelhado com muitos outros concorrentes. Isso não, tem que passar deles. Evite utilizar as mesmas palavras do tema ou título. Tome, por exemplo, o tema: o desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil. Você viu o tema, aí você inicia.
O desafio de reduzir as desigualdades entre as regiões do Brasil são muitas, pois... Bem, isso é incorreto. O tema ou título está lá para você saber sobre o que falar e não para fazer parte do seu texto. Não comece a sua redação avisando que vai iniciar. Por exemplo, vou começar esse texto falando de ou falando sobre, iniciando essa redação, para começar ou para começar. Eu acho que todas essas formas de começar estão erradas, mas a primeira e a quarta frases estão duplamente erradas, pois além de avisar que vai iniciar a produção textual, também a pessoa se coloca no texto utilizando a primeira pessoa. Não, descarte todas elas. O método seguro para você iniciar sua produção textual é realmente fazer sua introdução depois de fazer o borrão em tópicos. Assim, não só você saberá o que irá abordar para o início, mas também a primeira parte do seu desenvolvimento conseguirá ser uma continuação da introdução e você ganha pontos de coerência. Até aqui, tudo bem? Todo mundo relax, calmo? Eu sei que muitos têm aquela vontade de interagir com o professor. Eu acho que esse é o ponto negativo, né? A falta de interação aluno-professor. Mas vamos fazer o seguinte. Você encaminha as suas dúvidas sobre essa aula, sobre a aula de redação, para a galera que está fazendo um trabalho maravilhoso, né? Galera da pastoral. Manda pro Steven. O Steven tá aí. Não, Steven? Manda para o Steven, encaminha para ele e ele encaminha para mim as dúvidas. E na próxima aula, com essa interação aluno-professor, a gente tira as dúvidas de vocês, entra no desenvolvimento e a gente oportuniza nessa troca legal, tá? Aluno-professor, porque eu gosto assim, aluno-professor, e eu aposto que você deve gostar também. Eu tenho uma dúvida sobre isso. É bem complicado a gente saber dessa forma, né? Estou ministrando aula para você, aqui é mão única, só eu, e você não tá vindo. Então, manda aí o resultado, diz aí pro Steven qual é a sua dúvida, ele encaminha para mim e a gente faz uma aula mais legal ainda na próxima. Então, beijo, super beijo, tá? Até a próxima. Na próxima aula a gente vai entrar no desenvolvimento, tá? E se não tiver nenhuma dúvida, a gente ainda entra na conclusão, tá bom? Vamos lá. Beijão.